trabalho a seguir tem como título uma análise curricular a partir de discussões socioculturais, perspectiva por D'Ambrosio e Paulo Freire, apresentado por Aline Yamaguchi, Ana Vitória, Antônio Ítalo, João Vitor, Suzana Rodrigues e Tiago Moraes. O termo currículo surge na literatura educacional norte-americana, que a emergência do currículo como campo de estudo vai estar relacionado à formação de um corpo especialista sobre currículo e à institucionalização de setores educacionais. Em 1918, Bobbitt escreve O Currículo, um livro que teorizava a formação escolarizada das massas estadunidenses, ampliando a cobertura e a qualidade da educação no momento crucial da história, unindo os fatores econômicos, políticos e culturais. O que ensinar, quais fatores do conhecimento, em quais termos sociais devem ser as finalidades educacionais. Em resposta, Bobbitt transferir a escola para o modelo de organização econômica feita por Taylor, que era eficiente, controle e produtividade. A princípio, o teórico John Dewey já havia proposto em 1902 uma proposta curricular que levasse em conta os interesses e o dia a dia dos alunos. Dewey, a educação não deveria preparar para a vida adulta, mas para um local para a prática direita da democracia. Para Bobbitt, o currículo é organização e simplesmente um mecanismo, apenas uma atividade burocrática, que era selecionar as habilidades e relacioná-las às disciplinas. O conceito central é desenvolvimento curricular como técnica, deveria promover conquistas de um padrão de domínio de determinadas habilidades, que superassem a discrepância do nível de aprendizagem que consolidou no livro de Ralph em 1949, que tinham vários eixos de organização de desenvolvimento do currículo. O primeiro era: quais são os objetivos currículo? Que experiências podem ser oferecidas? O ensino. Organizar eficientemente as experiências educacionais. A instrução. Como ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados? Avaliação. Para definir de forma coerente na construção pelos filtros da filosofia social, para que a escola exerça um papel relevante e eficiente. Cada objetivo selecionado precisa ser formulado como comportamento e aperfeiçoamento pelo aluno, segundo a psicologia comportamentalista, que se torna um padrão de Bobbitt. Os modelos de currículos são tecnocráticos, denunciavam a abstração e a inutilidade dos conhecimentos clássicos para a vida moderna, defendido por Bobbitt e Taylor. Progressista, insistia na valorização da psicologia infantil como orientadora de aprendizagem, defendido por Dewey. Olá, meu nome é Tiago Moraes e vamos falar um pouco sobre Diferença e Identidade, o currículo multiculturalista, pelo teórico Thomas Tadeu da Silva. A identidade, ela se define como aquilo que é, e a diferença como aquilo que não é. Tem-se então que a identidade é construída a partir do conhecimento que o indivíduo ou grupo social tem sobre uma cultura e dela participa, mas também da participação em outras culturas, permitindo o estabelecimento de uma identidade. O multiculturalismo é um fenômeno que teve sua origem nos Estados Unidos, por volta do século XIX. É discutido em duas vertentes. Na primeira, o multiculturalismo é um movimento legítimo de reivindicação dos grupos culturais, dominados no interior dos países dominantes, para terem suas formas culturais reconhecidas e representadas na cultura nacional. Na segunda vertente, ele é visto como a solução para os problemas que a presença de grupos raciais e étnicos coloca no interior daqueles países para a cultura nacional dominante. O multiculturalismo ele não pode ser visto separado das relações de poder, que obrigaram essas diferentes culturas raciais e étnicas nacionais a viverem no mesmo espaço, e que mesmo tendo essa ambiguidade, representam um importante instrumento de luta política. Na visão do multiculturalismo liberal ou humanista, as diferenças culturais não podem ser concebidas separadamente de relações de poder. Já a perspectiva crítica do multiculturalismo está dividida entre uma concepção pós-estruturalista e uma concepção materialista. Na concepção pós-estruturalista, a diferença entre as culturas ocorre essencialmente no processo linguístico e discursivo. A visão materialista
é inspirada no marxismo e enfatiza os processos institucionais, econômicos e estruturais, que estariam na base da produção. O autor Silva ele cita os Estados Unidos da América, onde se iniciou as discussões sobre o multiculturalismo como uma questão curricular. Ao falar de currículo, essas várias perspectivas multiculturalistas concordam que o cânon do currículo universitário fazia passar por uma cultura comum, uma cultura bastante particular, mas discordam em aspectos importantes. Na perspectiva liberal humanista, o currículo multiculturalista deve ser baseado nas ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas, mas a perspectiva crítica entende que estas noções deixam intactas as relações de poder e que o mais desejável seria uma análise dos processos pelos quais as diferenças são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade. O multiculturalismo mostra que o gradiente da desigualdade em matéria de educação e currículo é função de outras dinâmicas, como as de gênero, raça e sexualidade, por exemplo, que não podem ser reduzidas à dinâmica de classe. A igualdade não se obtém simplesmente através da igualdade de acesso ao currículo hegemônico, e é preciso mudanças substanciais do currículo existente e que estas mudanças perpassem por reflexões acerca de como as diferenças são produzidas através das relações sociais de assimetria. Meu nome é Suzana e eu vou falar sobre currículo, cultura e identidade. E para abordar essas temáticas, eu escolhi falar sobre os estudos culturais. Então, os estudos culturais eles surgiram lá em 1964, a partir do questionamento de alguns estudiosos sobre o que seria cultura e o que era considerado cultura. E a partir desses questionamentos, eles começaram a perceber que, na época, o que era considerado cultura, o que era visto como cultura, era tudo aquilo que era produzido pela elite, ou seja, costumes e conhecimentos e crenças do popular, né, do povo, não eram vistos como culturas. E era todo esse conhecimento, todos esses costumes, eles eram marginalizados. Então, os estudos culturais ali, inicialmente, eles se concentraram nessas formas culturais que eram marginalizadas. Então, assim, os estudos culturais, eles concebem um campo de luta, de significação, ou seja, lutar em prol desses que têm suas culturas e seus costumes como insignificantes, trazendo significação para esses povos. A partir da consolidação dos estudos culturais, foi possível perceber que os estudos culturais, né, adicionados ali no ambiente escolar, ele poderia funcionar como uma disciplina acadêmica. Mas diferente das disciplinas acadêmicas, que sempre se mantêm de uma forma, digamos, neutra, neutra, assim, referente a partido político, envolvimento político, os estudos culturais, ele é explicitamente político. A partir desse breve conceito de estudos culturais, né, pode-se questionar, mas afinal, o que os estudos culturais têm a ver com o currículo, né? A partir dos estudos culturais, o currículo ele vira um campo cultural. E dessa perspectiva, o currículo é um artefato cultural em pelo menos dois sentidos: instituição e conteúdo. Instituição, em que a instituição seria a formação do currículo, né? Se a gente for pesquisar bastante sobre teoria do currículo, a gente vai ver que o currículo ele sempre é feito pensando no meio cultural e na forma social. Então, pensando em questões culturais e currículos, a gente poderia questionar de que forma esse currículo está sendo feito pensando no meio social e no meio cultural. E o conteúdo seria, por que eu estou ensinando isso e não estou ensinando isso? Então, assim, pensando bem, o currículo, ele é feito, né, ele envolve ali questões de poder, questões culturais e questões sociais. Então, quando a gente traz essa discussão dos estudos culturais para o currículo, a gente consegue ver isso de forma mais clara. Isso possibilita que a gente consiga enxergar a definição desse currículo. A gente conseguir enxergar por que a gente está vendo esse conteúdo e por que a gente não está vendo aquele outro conteúdo. E qual a influência dos estudos culturais no atual currículo brasileiro? A gente sabe que o currículo brasileiro ele tem muitas leis que garantem, né, o ensino de cultura africana, de culturas indígenas no currículo, mas a gente sabe que na prática isso não funciona muito bem. A adaptação e influência dos estudos culturais no currículo brasileiro ajudaria muito a botar
essas leis em práticas, fazer com que o currículo brasileiro ele abranja todas as nossas diferenças sociais e culturais, porque a gente sabe que o Brasil ele é diverso, então os estudos culturais no currículo brasileiro ele beneficiaria, ele ajudaria muito nessas discussões sobre culturas, identidades e sociedades. Olá, meu nome é Antônio Ítalo, vou falar um pouco sobre currículo brasileiro. Uma boa educação ela não pode ser avaliada pelo conteúdo ensinado pelo professor e o que vai ser aprendido pelo aluno. Espera-se que a educação possibilite ao educando as ferramentas que serão essenciais para o seu exercício, com todos os direitos e deveres referentes à cidadania. Nós temos as diretrizes que são linhas que definem e regulam um traçado ou um caminho a seguir, como por exemplo a LDB, que são as leis de diretrizes e bases da educação nacional, e que também é a maior lei relacionada à educação no Brasil. Nós temos a Constituição Federal, que trata sobre a educação nos artigos 205 ao 214, tratando principalmente dos objetivos da educação, princípios do ensino, atribuição dos entes federativos, a aplicação e destino dos recursos financeiros, diretrizes do Plano Nacional de Educação e dentre outras coisas. É importante que durante o estudo das diretrizes, estar ciente que as leis das diretrizes e bases está sempre relacionado ao que determina a Constituição Federal. Os artigos já sofreram modificações e continuam desde então. A gente tem, por exemplo, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que substituiu a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e a base da educação nacional, que ela falava que seria obrigatório abordar a temática história e cultura afro-brasileira e outras providências. Depois da LDB, surgiram outros documentos como a BNCC, por exemplo. E falando um pouco sobre a BNCC, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade. Devido à diversidade cultural e às profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos e as escolas elaborar propostas pedagógicas que considerem a necessidade, as possibilidades e o interesse do estudante, assim como a sua identidade linguística, étnica e cultural. A BNCC e os currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação. Os currículos, é um conjunto de decisões que os caracterizam. Há decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas e das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Um dos objetivos por exemplo, contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias com base na realidade do lugar, decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica. Cabe aos sistemas e à rede de ensino, assim como às escolas em sua esfera de autonomia e competências, incorporar o currículos e propostas pedagógicas à abordagem de temas contemporâneos que fazem parte da vida humana do local, tanto regional e também global. Olá, me chamo João Vitor e vamos falar um pouco sobre o currículo proposto por D'Ambrosio. Primeiramente, para entender o currículo proposto por D'Ambrosio, devemos saber quem foi ele, primeiramente, né? Pois é, então, infelizmente falecido em 2021, D'Ambrosio foi um professor e doutor em matemática, no qual ficou reconhecido não só no Brasil, mas também no mundo todo, por ter sido um dos criadores da etnomatemática, que é um conceito caracterizado que reconhece não só mas diferentes saberes e fazeres matemáticos. Certo. Qual o modelo de currículo proposto por D'Ambrosio? Em 1991, D'Ambrosio afirmou que o novo papel do professor reside essencialmente em gerar uma dinâmica para o comportamento interativo, uma das etapas fundamentais do comportamento social e cultural da espécie, e que é proposto pelo ambiente, entre sala de aula e professor. Diante disso, sabendo que é necessária uma educação voltada para a etnomatemática, é visível a importância de uma educação especializada neste âmbito. Certo? Então, o currículo matemático possui 5 elementos que caracterizam. Como podemos ver aqui no slide, já está enumerado de 1 a 5. O primeiro é o utilitário,
que é caracterizado pela modelagem e também pela formulação de problemas. O segundo, o cultural, que é caracterizado pela etnomatemática, matemática antropológica. O terceiro, formativo, que são os jogos matemáticos, são séries numéricas, são os números primos. Quarto, sociológico, história comparada da matemática, sociologia da matemática. E o quinto é o estético, que é o que? É geometria e aritmética do sagrado, que são as místicas, são a astronomia, são a história da arte e etc. Eu tirei um trecho do livro dele que eu estava lendo, né? E que eu achei bastante importante foi que diz assim, ó: minha ciência e meu conhecimento estão subordinados ao meu humanismo. Como educador matemático, procuro utilizar aquilo que aprendi como matemático para realizar a minha missão de educador. Divulgar essa mensagem é meu propósito como formador de formadores. Em termos muito claros e diretos, o aluno é mais importante que programas e conteúdos. A educação é a estratégia mais importante para levar o indivíduo a estar em paz consigo mesmo e com o seu entorno social, cultural e natural, e a se localizar numa realidade cósmica. Se não lograrmos isso, será uma educação fracassada. Dessa maneira, entende-se que essa é a estratégia mais importante de lidar com diferentes sociedades, para encontrar explicações, formas de lidar e conviver com a realidade natural e sociocultural. O currículo por Paulo Freire. Ele não desenvolveu uma teorização específica sobre o currículo, mas tratou de questões relacionadas às teorias curriculares. Diferente dessas, sua análise deve muito mais à filosofia do que à sociologia e economia política. Apesar de tratar bastante da estrutura social, ele aborda também a dinâmica do processo de dominação, mas ele não foca na dominação como reflexo das relações econômicas. Ele trata nesse caráter filosófico do amor, trata da comunhão, da confiança, pois sem confiança no dominado não há diálogo, e da humildade, ao tratar que não há educação para si e somente entre os homens. E isso ao tratar do diálogo, que é o meio que sua proposta aponta à transformação da realidade, a educação problematizadora. Critica a educação tradicional e se preocupa com a educação para adultos, em países subordinados na ordem mundial, que ele ainda chamava de países de terceiro mundo. Por isso, foi inspiração para o desenvolvimento do currículo pós-colonialista. Então, ele adianta questões da educação pós-colonialista, ao tratar da conquista como etapa e meio da educação antidialógica, que é a que ele critica. Ele aborda a visão eurocêntrica e a imposição dessa cultura, e a cultura invadida, o quanto perde sua originalidade ou se vê ameaçada de perdê-la. A cultura que invade impõe sua visão de mundo e inibe a criatividade e impede o homem de ser mais, de ser homem. A educação que ele propõe é a partir desse homem livre, ou seja, após a Revolução. Na sua proposta de educação, Freire propõe a interdisciplinariedade, e como primeira etapa da educação, a programação do conteúdo deve ser realizada com e entre os educandos. E como ele acredita no conhecimento intencionado, as questões a serem dialogadas devem ser as situações limite, que são questões problemas desses educandos, para haver a devolução de conhecimento, mais precisamente a visão do todo, para ir para as partes e então para o todo novamente, e devolver de forma sistematizada e organizada o conhecimento para a realidade, de modo próximo às questões temporais ou epocais, culturais e a questão da devolução do conhecimento são tratadas por Freire e D'Ambrosio. Ambos apagam a fronteira entre cultura erudita e cultura popular, e essa cultura popular deve ser parte do novo currículo, já que, para Freire, o currículo é feito entre os educandos e com intencionalidade a partir do amor e confiança aos homens, e a sua linguagem e a sua época são pontos fundamentais na formação desse currículo.